Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Gabriel Esteves, aprovado no concurso da Prefeitura de Recife para o cargo de cirurgião dentista. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns! Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Eu já quero inclusive pedir para você se apresentar então para quem está assistindo. Fala um pouquinho de onde você é, sua idade, sua formação. Eu tenho 30 anos, eu sou natural de Recife, hoje eu moro em Olinda, uma cidade bem próxima, né? E fui aprovado agora no concurso da Prefeitura do Recife. Minha primeira aprovação e nomeação no concurso. Olha só que legal. Mas é a primeira vez que você presta concurso também ou não? Não, não, não. Eu já venho fazendo algumas provas, já fiz desde 2019, foi quando eu iniciei, né? Na verdade, foram idas e vindas, né? Eu comecei em 2019, fiz minha primeira prova de concurso, que foi um concurso aqui do estado IFPE, e até fiquei bem colocado, fiquei em 20º lugar, mas era uma vaga só, né? E aí, a partir daí, por imaturidade nesse mundo dos concursos, eu não tinha tanta noção ainda, acabei desestimulando e fui deixando de estudar, mas aí depois vieram outras provas e eu fui fazendo, mas aqui realmente foquei para, né, com mais dedicação, foi mais recente e logrei êxito nesse concurso do Recife. Nossa, que ótimo. E o que que te atraiu então nesse concurso e na carreira pública também? Então, quando eu me formei, no final de 2015, eu comecei a enxergar a realidade da odontologia, né, o mercado privado, e parece que na faculdade a gente vivia numa bolha, né, e quando eu saí, eu não tinha, sabia que existiam concursos, né, mas ainda não tinha tanta noção, tanta maturidade em relação a esse mundo. E eu caí no mercado privado, fui atendendo para outras pessoas, e eu comecei a ver como era difícil, como era pouco valorizado, né, principalmente a parte financeira, né, para o dentista recém-formado. E aí foi o primeiro ano, acho que foi o mais difícil para mim, e eu comecei a tentar buscar soluções para melhorar, né, a condição profissional e financeira. E acabei enxergando isso no concurso público, né, como uma excelente saída. Mas ainda demorei um pouco para tomar realmente a decisão e, de fato, estudar. E isso só veio acontecer, de fato, em 2019. Eu dei essa virada de chave e aí abriu esse concurso que eu falei, o do IFPE, e aí eu tomei realmente a decisão. Mas ainda muito tentando entender, né, como funcionava todo esse mundo, né, dos concursos, e aí fui estudando, até por um material físico que eu encontrei, não era o estratégia ainda, mas foquei muito na minha parte específica e não valorizei, não dei tanta atenção ao português e às outras matérias, né, que são essenciais. E fui muito bem nessa prova na parte específica, mas por não ter dado o valor devido ao português nessa prova, só foi português e específica, então fui muito mal no português e ainda consegui ficar bem colocado, né, 20º, mas era apenas uma vaga, e aí realmente eu não consegui, né. Um dos grandes erros meus na época foi ter parado de estudar, porque deu um desestímulo, era o primeiro concurso, eu não tinha tanta maturidade na época e acabei deixando de lado os estudos. O fato é que no mesmo ano, em 2019, teve um concurso da Prefeitura de Recife, né, o último antes desse, que a prova foi no início de 2020, antes da pandemia, e eu fiz essa prova, mas já não estava estudando como deveria, não estava focado. E aí eu não consegui ficar entre os classificados, né? E aí foi um concurso, inclusive, que chamou todo o cadastro de reserva. Foram 108 dentistas chamados. E eu fiquei de fora dessa lista e não consegui. Depois eu segui minha vida, eu até fiz uma residência, fiz uma prova de residência depois para a área de saúde do idoso, fui aprovado e fiz os 2 anos de residência na época. E recentemente, né, abriu um novo concurso da prefeitura. E já era um concurso, o pessoal já estava falando, era bem esperado, e com a previsão de realmente chamar muita gente, porque a prefeitura está fazendo uma ampliação das equipes de saúde, então existia essa previsão de realmente chamar. Então o último concurso chamou 108. E esse agora, a nomeação que saiu recente, foram 95 dentistas chamados, né? Então já era um concurso bem esperado. Então eu disse, eu não posso perder essa oportunidade. Mas aí eu já estava estudando já há um tempo, me preparando com outra mentalidade já. Eu entrei em 2022 como temporário da Aeronáutica, onde eu sou, né, dentista militar até agora, né? E quando eu entrei na FAB, eu comecei a enxergar uma possibilidade de repente, por que não tentar uma carreira, né, um concurso de carreira, né? E comecei a estudar focado para a FAB, para a Aeronáutica.
No início, eu sabia que eu precisava dar valor ao português, porque a prova da aeronáutica é o português, a parte específica da especialidade e a redação. Então, eu sabia que dessa vez eu não podia vacilar como eu fiz antes, né? E eu precisava focar. Então, realmente foquei. Eu criei uma base muito boa no português e também estudando a parte específica. Mas as provas militares, elas têm uma peculiaridade, que elas têm todo ano, mas nem sempre para a odontologia abre a sua especialidade. E eu comecei a estudar desde 2022, já tinha tido o edital do ano, então eu estava estudando para o edital de 2023. Não veio a minha vaga da especialidade, eu estava estudando para odontogeriatria. E aí, mais um ano, eu não parei, continuei a estudar. 24 agora também não veio. E aí bateu um desestímulo, um desânimo, eu disse, caramba, preciso olhar para os lados. Eu só estava focando no concurso militar. E eu disse, eu não posso ficar tão fechado, eu preciso abrir meu leque, porque na verdade eu queria ser concursado, eu queria um cargo público na minha área, né, da odontologia. E eu comecei a olhar para os lados, vi que tinha excelentes oportunidades também fora, seja em prefeitura, também os tribunais. E aí eu comecei a estudar para outros concursos. E aí veio a prefeitura do Recife. Foi aí que eu realmente foquei e, graças a Deus, consegui a aprovação. Deu tudo certo, que bom, né? E em que momento que você conheceu estratégia e começou a utilizar o nosso material? Eu fiz a assinatura do Estratégia no ano passado, junto com a minha esposa. Ela também é concursada, ela é servidora do estado aqui de Pernambuco, professora. E eu já conheci o Estratégia antes, assim, por colegas que tinham assinatura já, e também pela divulgação, né, nas mídias, né, na internet. Mas ainda não tinha aderido ao material. E ele foi essencial, assim, na aprovação, porque os materiais são muito completos, né? Os PDFs, eles têm tudo que você precisa realmente para o que cai na prova, né? Para você marcar o X no lugar certo. E tanto é que eu praticamente não usei material assim, de livros dos autores que são cobrados, porque os autores estão lá no PDF, mastigado, né? Todo o material está entregue, e é interessante porque você vai no livro, texto, aquele material está ali seco, mas no PDF é diferente, porque as professoras elas conseguem dizer isso aqui cai na prova, né? Então elas conseguem dar esse direcionamento com o material direto da fonte, né? Dos livros, textos dos autores. Isso é muito legal e economizou muito meu tempo de estudo. Eu usei videoaulas também em alguns momentos. Eu gostava de escutar as videoaulas enquanto eu estava no trajeto para o trabalho. Como o meu trabalho é distante de onde eu moro, eu levo uns 40 minutos, eu gostava de ir escutando as aulas. E isso me ajudava muito a não perder tempo e aproveitar todo o tempo que eu tinha para estudar. Porque não tinha muito tempo, né? Assim, acho que até uma pergunta que você sempre faz, eu sempre assistia os depoimentos dos aprovados. Isso era uma coisa que me ajudava a motivar. Adorava assistir as entrevistas, né? E uma pergunta que você sempre faz, se eu conseguia conciliar né, com se eu conciliava com o trabalho, né? Eu conciliava assim com o trabalho e com a família, né? Eu sou casado, tenho uma filha de 2 anos. Vou ter a segunda filha agora, logo, logo. Vai nascer lá no final de setembro. E eu sempre conciliei trabalho, a família. Não é uma tarefa fácil, mas é super possível quando você tenta se planejar e se organizar, né? E eu confesso que não sou das pessoas mais organizadas, né? Isso foi uma dificuldade para mim na hora do estudo, de ser um pouco disciplinado e organizado, mas eu precisei fazer isso, porque minha realidade praticamente me impunha a fazer isso, né? Me obrigava a fazer isso. E o tempo livre que eu tinha era de estudo. Então, às vezes eu não trabalhava no turno da manhã, eu pegava tarde ou noite. Então, amanhã que eu estava livre, minha filha estava na escola, minha esposa estava trabalhando, eu tinha aquele tempo livre e eu estudava. O tempo que eu tinha para o trabalho, o deslocamento era distante, eu não ia perder tempo com aquele deslocamento, eu ia aproveitar aquele tempo. Então, eu escutava as videoaulas. O paciente faltou um intervalo maior no trabalho, eu pegava o PDF, eu fazia questão, todo o tempo era tempo bom para estudar. E isso, para mim, foi um grande diferencial, porque às vezes eu tinha uma noção, logo no início, de que eu precisava ter um tempo perfeito para estudar, um local ideal. E a vida não é assim, né? A gente tem realidades, demandas e nem sempre a gente tem um momento ideal, a hora ideal. Então, para mim, toda hora era hora. O tempo livre que eu tinha era estudo. Claro, às vezes eu estava cansado, não estava com saco, isso acontece, né? Mas, no geral, eu aproveitava todo o tempo que eu tinha para estudar. Que bom que você soube aproveitar as ferramentas da melhor forma possível, né? Porque você tinha ali Isso. o PDF, conseguia assistir videoaulas também. Tinha alguma matéria que você tinha mais facilidade ou dificuldade? A parte específica, né, da odontologia, eu sempre, por ser minha área, né, sempre tive maior facilidade em estudar. O português, no início, eu julgava que eu tinha alguma noção de português quando eu não estudava, né? Mas a gente vai estudar português para concurso e vê que é totalmente diferente. No início, eu tive uma certa dificuldade.
mas depois eu passei a gostar, né, da matéria e para mim foi um grande diferencial, na verdade. E a professora Adriana, eu estudei basicamente as aulas dela, né, as videoaulas e PDF, ela é assim, sensacional. Ela consegue trazer o português de uma maneira lógica, de uma maneira muito prática, e eu gostava disso, porque ela dava aquele bizu, aquela dica que aquilo que você realmente precisa, né? E para mim ela foi essencial assim na minha aprovação. Ela, minha esposa também é professora de português, então eu tinha o português do estratégia, minha esposa também do lado me ajudando, me dando as dicas, né? E para mim foi um grande diferencial o português para minha aprovação, porque a odonto, de certa forma, espera-se que todo mundo da área, né, vá relativamente bem na prova, né? E o português e as outras matérias são diferenciais que as pessoas geralmente negligenciam ou não estudam da maneira devida, né? E para mim foi um grande diferencial o português na prova da prefeitura. Teve o português e teve o SUS também, né? Na prova da prefeitura do Recife. O SUS, eu acho que das três para essa prova, foi a que eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu já estava um tempo sem estudar SUS. Mas o material do estratégia também é muito direcionado e me ajudou bastante. Que bom. Você disse também que assistia a essas entrevistas no nosso canal do YouTube, né? Se imaginava aqui dando a sua entrevista também, o seu depoimento para outros concurseiros? A gente sempre pensa, né? A gente olha os depoimentos e fica se questionando sempre, poxa, será que eu vou chegar nesse momento, né? Ou na hora que a gente está estudando, e eu imaginava assim. E eu acho que é até importante para ajudar outras pessoas, né? Toda vez que eu assistia um depoimento de um aprovado, eu sempre tirava uma lição, um aprendizado, e foi muito importante isso para mim. Dicas de estudo, o entendimento de que você não está sozinho, né, nessa caminhada, de que nem todo mundo está integralmente nos estudos, muita gente concilia com família, com filhos pequenos, com trabalho, que não é fácil. Isso me ajudou muito a manter a cabeça tranquila, em paz, de que é um processo, e que eu estava seguindo o meu processo, né? E ninguém é igual. E também as entrevistas me ajudavam muito a me motivar, porque não é fácil, o estudo às vezes é um pouco solitário, né? E às vezes a gente também não está com vontade mesmo de estudar, está cansado, a rotina do trabalho às vezes é exaustiva, mas aquilo me dava um gás. E eu assisti aquele depoimento, via aquela vitória daquela pessoa, aquilo me dava uma motivação a mais. Então, às vezes eu sentava para estudar, a primeira coisa que eu fazia era ver o depoimento de um aprovado, aquilo me dava um ânimo, uma injeção de ânimo quando eu estava muito cansado. E a partir dali eu começava a estudar e até rendia um pouco melhor, né? E me ajudava bastante. Que bom, a gente fica muito feliz, então, que isso traz o resultado que a gente realmente espera, né? Esse bate-papo aqui, claro que é um reconhecimento pela sua aprovação, a gente quer saber como foi a sua trajetória, mas também é para motivar outras pessoas. E que bom que você enxerga dessa forma, que você utilizava essas entrevistas também e que tem outras Sim. pessoas agora fazendo isso. Então, você que está aí assistindo, se está gostando desse bate-papo, não esqueça o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, deixa aí pra gente, tá bom? E continuando aqui então, Gabriel, quero saber mais um pouquinho, assim, da sua parte da vida pessoal. Você disse que tinha que conciliar trabalho, filho pequeno. Como que era, a sua vida social, assim, final de semana? Você foi mais radical, conseguia sair, passear ou não? Aproveitava cada segundo do fim de semana, do horário de descanso para estudar também? Eu procurava equilibrar as coisas. Eu não fui radical de me abster da vida social, até porque, principalmente em relação à família, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha pequena, eu precisava estar com eles. Eu dava muito tempo para estudo no que eu podia, mas também não deixava de estar com eles e sair quando necessário. Mas graças a Deus eu tive um apoio muito grande da minha esposa no processo, né? Uma filha pequena de 2 anos demanda muito, né? E ela entendeu isso e ficava mais tempo com ela para poder estudar muitas vezes, né? Mas o tempo que eu tinha final de semana eu tentava dividir. Às vezes eu gostava de, por exemplo, no final de semana, no sábado pela manhã, eu acordava, gostava de dar uma estudada e depois eu não estudava mais e ficava com a família, às vezes saía, alguma coisa nesse sentido. Mas eu procurava sempre dividir o tempo, né? No pós-edital, né, foi um tempo muito curto até a prova, então me privei um pouco mais do social, mas não também deixei de sair quando eu precisava, quando surgiu uma oportunidade, mas sempre procurando tentar bater a meta que eu estipulei para mim mesmo, de repente, eu tinha aquele horário dedicado para estudar, se eu estudei aquele horário, então tudo bem, eu tô ok, então eu vou sair, eu vou, enfim. Em algum momento você pensou em desistir? Falar: "Ai, concurso público não é para mim"? Eu acho que mais no início.
naquele ano de 2019, depois da primeira prova, que eu dei uma desestimulada. E aí eu ficava sempre naquela, poxa, mas. Porque assim, a odontologia é um campo muito amplo onde você pode atuar no âmbito privado, enfim, você tem muitas possibilidades. E eu ficava sempre pensando, mas poxa, será que eu não posso, né, me dedicar um pouco mais ao privado e ter um sucesso, né, uma rentabilidade boa e tudo mais. E, de fato, tem pessoas que têm um sucesso bom na área privada e tal, mas não era exatamente o meu perfil. E eu acabei enxergando, e por isso que eu demorei um pouco a fazer as provas, né, e tudo, é porque eu ainda estava meio um pouco dividido. Mas depois eu percebi, não, o meu lugar mesmo é ter um cargo público, e para mim sempre foi muito importante a segurança daquele dinheiro certo todo mês, né? Por mais que fosse pouco, enfim. Mas eu precisava daquela segurança financeira, aquela estabilidade que o cargo público dá. E que no privado não é assim. No consultório, por exemplo, onde você todo mês é uma aventura, é uma coisa nova, você nunca sabe se aquele mês vai ser bom, se vai ter movimento de pacientes, se não vai. E o privado, perdão, o público, ele não tem isso assim. Você tem aquela segurança, aquela estabilidade de que todo dia tal, o último do mês, aquele dinheirinho ali vai estar na sua conta, né? E isso dá uma tranquilidade, né? Dá uma paz, que eu precisava daquilo e eu queria muito, né? E eu quero falar um pouquinho agora sobre o dia da prova, a véspera também. Na véspera você Uhum. estudou, descansou, foi seguro para fazer a prova? Bom, a véspera foi um pouco de novela, porque eu estudei, eu sempre estudo em véspera. Para mim, até o último segundo eu posso absorver alguma coisa que vai me ajudar na prova, e já aconteceu isso. Mas na véspera eu estava estudando de manhã. Após o almoço, de tarde, eu comecei a me sentir mal, ficar enjoado, tive febre. Acho que foi alguma virose que eu peguei ali na véspera. E para mim eu comecei a ficar preocupado, porque, poxa, eu ia fazer uma prova no dia seguinte, uma prova importante. E foi engraçado, porque eu vomitei nesse dia, passei mal mesmo, e tomei logo remédio para ficar bem para fazer a prova. Comecei a ficar preocupado de não conseguir fazer a prova. Tanto é que no dia seguinte eu ainda acordei um pouco mal, um pouco prostrado, mas eu fui mesmo assim. Mas até me foi difícil fazer a prova, né? Porque eu estava ainda me sentindo um pouco mal. Mas consegui cumprir, mas foi bem difícil, né? E são coisas que a gente não controla, né? São situações que a gente não espera muitas vezes, né? Fui surpreendido. Mas eu estava tranquilo, eu não fico ansioso no dia da prova, assim, eu tento manter a calma. Mas quando você tá, o corpo ele não tá bem, então inevitavelmente você não rende aquilo que você renderia se estivesse bem, ok, né? Fisicamente. Mas eu sempre estudo. Na véspera da prova, e foi o que eu fiz. Eu estudei. Eu sinto que, pelo pouco tempo que eu tive até a prova, da saída do edital até a prova, o SUS, por exemplo, foi a das três matérias, né, do português, o SUS em específica, foi a que eu tirei uma nota menor, né? Porque foi uma matéria que eu não estava estudando antes, diferente do português que eu já estava estudando, e a parte específica que eu já tinha uma base e voltei a estudar quando saiu o edital. O SUS não. E aí, para mim, foi o que eu fiquei assim, um pouco mais inseguro para a prova, a partir de SUS. Mas ainda assim, eu consegui responder bem a prova, de maneira geral, e consegui uma boa nota para seguir no concurso, na fase de títulos. E você saiu com a sensação que tinha ido bem, que tinha feito uma boa prova, mesmo com essa sensação ruim no corpo? Olha, de maneira geral, eu saí confiante. Assim, a prova foi muito atípica, essa prova da Prefeitura do Recife, para os dentistas, porque eu me baseei em provas anteriores, que era uma prova bem equilibrada da parte de odonto, com conteúdos de vários assuntos, né? E essa prova especificamente, ela foi muito mal equilibrada em relação aos conteúdos. Caíram basicamente três assuntos ou quatro de uma infinidade de assuntos que poderia ter caído. Então, surpreendeu todo mundo, na verdade. Mas eu consegui responder bem, principalmente a específica, eu consegui ir bem, né? Tinha muita coisa assim que eu não consegui estudar pelo tempo, mas saí com a sensação de que a prova tinha sido boa, tinha sido uma boa prova. Não sabia se eu ia ficar bem classificado, porque foi muita gente, foram quase 4 mil inscritos para odonto, para dentista. Foi um concurso muito concorrido, né? Mas eu saí com a sensação de ter feito uma boa prova, sim. E aí, então, quando viu o seu nome na lista de classificados, aprovados, como que foi esse momento? Foi bem especial, né? Assim, eu não fiquei lá no topo, né, das classificações, né? Mas eu tava com esperança porque sabia que a previsão era de chamar muita gente, né?
Então, assim, na ampla concorrência eu fiquei um pouco atrás, mas como eu entrei na lista de cotas também, que eu me autodeclaro pardo, né? Então, eu fiquei numa posição boa, então eu fiquei com uma esperança maior ainda, né? Fiquei muito feliz, né, por ter logrado a aprovação, né? Ainda a gente nunca sabe se vai ser nomeado ou não, né? Como é que vai ser a próxima etapa, mas eu fiquei feliz de ter visto o resultado, fruto do meu esforço, da minha dedicação, enfim. Fiquei muito feliz, mas eu acho que a felicidade maior foi realmente o diário oficial da nomeação, né? Quando você vê o seu nome lá e você vê que realmente agora foi, agora eu consegui, e vou tomar posse em breve para o meu cargo público, né? Isso aí foi muito emocionante. Que bom, então, e a comemoração com a família, agora sim foi bem no português, né, que eu imagino que reprovar em uma prova por conta de português, sendo casado com uma professora de É, português, teve uma crise aí também no relacionamento, no é, final. É verdade, é verdade. Mas assim que eu fiz a prova, eu tinha gostado muito da prova de português, sabia que eu tinha ido bem, assim, eu tinha me preparado, estava bem preparado. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha prova e mostrar para ela, amor, corrige aí, ver se eu fui. Ela disse, você foi bem aqui, talvez tenha errado uma questão. E de fato, eu só perdi uma questão, foi realmente falta de atenção. Acho que até eu não estar tão bem, né, no dia da prova até afetou a atenção mesmo. Você não fica, né, 100%, mas besteira, eu sabia a resposta, foi falta de atenção no comando da questão, ia fechar o português, mas acontece, né? São coisas que acontecem e não, graças a Deus, não me tirou da vaga, né? Não me tirou da aprovação. Ai, que ótimo. Então, agora para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, então, uma mensagem de motivação para que também não desista. Bom, acho que a mensagem que eu sempre escutei, mas que eu acho que é a mais pura verdade, é você persistir, né? E não desistir do caminho, daquilo que você quer, o cargo público, porque o caminho ele é devagar mesmo, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, e é assim mesmo. Às vezes a gente tem aquela questão de querer ser imediatista, de querer um resultado rápido, e muitas vezes esse resultado ele não vem rápido, demora um pouco mesmo, você vai construindo a sua aprovação à medida que você vai estudando, fazendo questões, fazendo provas. Então, a minha mensagem é: não desista, continue no processo, porque eu imagino, poxa, se eu não tivesse parado de estudar em 2019, talvez essa aprovação tivesse vindo muito antes, né? Talvez não também, mas acho que o caminho mais lógico é: se você está estudando com afinco, com dedicação, com persistência, uma hora chega a sua vez, né? Chega a sua vez. E para mim foi muito isso, né? A dedicação, a confiança em Deus também. Eu sempre confiei muito em que Deus sabe o momento certo de tudo para a minha vida e que esse momento chegou agora, né? E eu não parei, assim, eu continuo estudando ainda. Foi o primeiro passo, né? Mas não desista, né? Acho que é a grande mensagem. Foco, tem dias que você não vai estar bem e tá tudo certo. O corpo precisa, às vezes, de descanso, de acalmar a mente. Depois a gente volta e volta com mais vigor, com mais dedicação. É assim mesmo. A gente não tem o momento ideal, a gente não tem o horário ideal. Muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes eu estava estudando, minha filha estava correndo pela sala, fazendo barulho. Acontece, é assim, é a vida acontecendo. O que a gente não pode é desistir em meio das dificuldades, né? Se você quer muito isso, e eu queria muito, então o meu querer muito era o que me motivava. Porque quando a gente tem um desejo que é fraco de vontade, a gente desiste muito rápido. Mas quando a gente quer de verdade, e eu queria muito isso, nada impede, sabe? Nada impede. Então, eu queria tanto que eu estudava mesmo no barulho, eu estudava mesmo nos problemas que a vida trazia, porque eu queria isso. E eu consegui, graças a Deus. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo, é não desistir e persistir no caminho. Essa é a minha mensagem. Ótima mensagem, Gabriel. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Parabéns pela sua aprovação e que venham outras, Obrigado. então, já que você continua estudando. É, isso aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça o like no vídeo e o comentário também. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe. Acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.